Um reajuste de mais de 15% esse ano é o que prevêem as operadoras para os planos de saúde individuais. Já os planos coletivos não têm aumentos regulados pela Agência Nacional de Saúde. O custo pesado da saúde suplementar tem feito com que muitos consumidores abandonem seus planos e recorram ao SUS. Hoje a gente conversa sobre planos de saúde e reajustes da mensalidade. Com a pandemia não deu mais para pagar. Muito caro, como é que eu vou pagar plano de saúde? Um plano que não me atende em absolutamente nada. O plano agora pede até 12 dias para autorizar esse tipo de exame. Eu tenho ido à clínica da família e me surpreendi. A nossa vida financeira está toda negativa. A gente muito mal está fazendo para comer, queria pagar plano de saúde. Conversando comigo hoje sobre planos de saúde e reajustes da mensalidade. Ana Carolina Navarrete, advogada, especialista em saúde, conselheira nacional de saúde. Rodrigo Mendes Leal, economista, doutor em políticas públicas e professor de economia da saúde na Universidade Federal de Goiás. E Maria Angélica Borges, médica, doutora em saúde pública e professora do Programa de Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. Eu adoro quando você participa de casa, me mandando suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Sobre esse tema, eu tenho certeza que você pode participar. Eu vou receber aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Ana, Rodrigo, Angélica, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, ainda nesse formato remoto, mas importante a gente debater esse tema. Então vamos a ele. Angélica, eu queria começar trazendo um pouco do histórico, né? Os planos de saúde, eles de certa forma vêm substituir, vêm entrar num espaço que era do INAMPS em algum momento, né? E depois acontece a regulação, a regulamentação através da Agência Nacional de Saúde. Eu queria que você começasse fazendo essa introdução para a gente. Como é que estamos hoje com essa regulação? Na verdade, assim, eu fiz esse comentário que, se a gente analisar o financiamento da saúde brasileira, hoje 45% é SUS e 33%, e uma parte substancial, quase que chega quase o montante do SUS, 33% é plano de saúde, né? Então, o plano de saúde ocupa um espaço na saúde brasileira muito grande, embora tenha um número de beneficiários bem menor do que o SUS, né? Porque o SUS é universal e o plano cobre aí 50 milhões de vidas, né? Mas o que chama atenção é a disparidade de montante de recursos que está concentrado no plano, proporcionalmente ao beneficiário, e no SUS, proporcionalmente ao beneficiário. Queria comentar aí, você falou que as pessoas estão com uma questão, a gente está com uma crise de renda, né? A gente está num momento de crise de renda, né? Então, acho que isso vai ser um tópico muito importante aqui nessa discussão, né? Porque a renda condiciona quem vai ter plano de saúde. Então, se você fizer uma comparação hoje, das pessoas com onde não, na verdade, com o dado que a gente tem da POF de 2017, 18, 5% das pessoas com menos de 2 salários mínimos de renda tinham plano e 65% das com mais de 20 salários mínimos de plano. Então, tem uma discussão muito grande de renda. Então, é um INAMPS piorado, né? Se você pensasse que o segmento de planos abocanhou uma parcela que poderia hoje estar sendo a complementação do INAMPS para a gente ter um regime público composto, como tem nos países da OCDE, né? Público e mais seguro social obrigatório, a gente está com um regime, uma visão de financiamento que é muito inequitativa, né? E aí mas eu acho que a gente tem que focar na discussão do reajuste. Eu acho que a gente vai falar de reajuste e renda e depois a gente vai comentar aí, ao longo do tempo tudo, as inserções que vocês fizerem. Porque isso tem tudo a ver com acesso, né, Angélica e Rodrigo? Queria também trazer com você um pouco desse histórico, como é que você avalia a evolução dessa regulação e em que medida esse acesso também se delimita a partir dessa capacidade, dessa potência de se regular os planos de saúde? Bom, obrigado, Yasmine, obrigado pela oportunidade de participar e também sou especialista no tema, como a doutora Angélica, a doutora Ana. Esse tema é importante quando a gente olha a trajetória, né? Em 98 houve a legislação de regulação específica desse setor de plano de saúde, com algum avanço, mas os desafios ainda são muito grandes, em especial para o acesso. Em primeiro lugar, a reflexão, né, de que temos o Sistema Universal de Saúde, como a Angélica bem colocou,
que tem limitações no seu financiamento e temos hoje subsídios fiscais, inclusive, para os planos de saúde, que é o acesso privado, que acaba que quem tem plano de saúde, essa parcela da população tem uma parcela maior de recursos, comparativamente. Então, isso tem sérias implicações, né, quando a gente olha a experiência internacional, sistemas com financiamento e regulação pública robusta em saúde trazem melhores resultados e na verdade, o Brasil, com essa grande parcela de gastos privados, acaba caminhando para mais gastos e não necessariamente mais acesso, mais equidade, mais eficiência, pensando no sistema de saúde. E tem aspectos específicos da regulação que a gente gostaria de aprofundar aí ao longo do programa. Vamos tentar explicar isso para quem está em casa assistindo, é super importante, Rodrigo. Vamos tentar, ao longo do programa, trazer essas informações. E, Ana, você é advogada, eu vou partir para esse ponto aí, porque é uma relação de consumo, é muito importante a gente olhar para isso também. Eu acho que, infelizmente, ainda se tem a saúde como uma relação de consumo no Brasil. E aí eu te pergunto, o consumidor faz jus ao que ele paga no Brasil? O consumidor do plano privado de saúde? Olá, bom dia, Emília. É sempre um prazer poder contribuir para esse debate. Estou falando aqui em nome do Conselho Nacional de Saúde, sou membro da Comissão de Saúde Suplementar do Conselho. Olha só, a gente tem uma discussão sobre custos crescentes em saúde que está dada, né? O jeito mais equitativo, como foi apontado pela Maria Angélica, de custear serviços de saúde é por meio de sistemas de acesso universal. Né? Porque a gente tem dificuldades, esse mercado é um mercado muito assimétrico mesmo, mas a gente tem no surgimento do SUS, o surgimento com a convivência com esse mercado privado, né? E é um mercado que move recursos muito vultosos, né? Tem um orçamento, como a Maria Angélica apontou, da equivalência do SUS praticamente atendendo 1/4 da população, né? E no sentimento do usuário, né, de que esses recursos são movidos uma monta super considerável, mas para uma boa parcela desses consumidores desse serviço privado de saúde, nem sempre é entregada a qualidade que se espera com os valores que são pagos. E existem muitas razões para isso, né? Você tem modelos de negócio diferentes, modelos que são baseados na restrição do atendimento para economia de custo. A verticalização pode ser um jeito racional de você organizar a saúde, mas também pode ser um jeito de você restringir acesso. Né? Então, assim, a percepção é de que, especialmente agora em 2022, que a gente tem uma alta na cesta de produtos de maneira geral, a energia aumentou, alimentos aumentaram, gasolina, enfim, a possibilidade de se pensar num aumento das mensalidades desse serviço, ela é alarmante para o consumidor, extremamente alarmante, especialmente num cenário em que a gente teve uma demanda, a gente está saindo, né, um processo de vivendo junto com a pandemia, um processo que, assim, a gente estressou os serviços ao máximo e nem sempre o serviço privado entregou aquilo que prometeu. Um caso clássico foi o caso das testagens, né? Testes sorológicos, mesmo o teste padrão ouro, que é o RT-PCR, houve uma dificuldade muito grande de acessar a testagem durante a pandemia, houve definições restritas de cobertura de testagem, então o plano de saúde não contribuiu para fazer mapeamento do desenvolvimento da pandemia, contribuiu para fazer diagnóstico, mas não testagem em massa, né? Então tudo isso mostra um pouco que nem sempre é entregado o que se promete. Muito interessante você trazer isso, Ana, porque a gente vai trazer uma matéria em que a gente vai às ruas para verificar essa percepção do consumidor do plano de saúde, mas eu queria até fazer um depoimento pessoal aqui, que eu tentei fazer a testagem pelo meu plano de saúde, não consegui, atravessei a rua, fui num posto, fiz em 5 minutos essa testagem e adoraria que o meu plano de saúde pagasse ao SUS por esse teste que eu fiz, porque isso seria o justo, né? Acho que a gente precisa discutir um pouco também essa questão dos recursos. Quase 50 milhões de brasileiros são consumidores de planos de saúde. Mas até onde se garante a tranquilidade que eles procuram quando contratam o plano? Calorão em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A movimentação aqui na estação de metrô não para. Quem aproveita o fluxo é a Solange, que trabalha vendendo quentinhas. Hoje ela já vendeu todas. Mesmo assim, o dinheiro está curto. Ela conta que até queria ter um plano de saúde, mas está difícil. Que é muito caro, né? A gente muito mal está fazendo para comer, irá pagar plano de saúde. Seu Edivaldo, o senhor tem plano de saúde? Não. Não tem. Muito caro. Como é que eu vou pagar plano de saúde? E no caso de uma emergência, muita gente que mora por aqui vem até o Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto.
No centro de saúde, as ambulâncias chegam e saem o tempo todo. Hoje a fila está grande, tem muita gente se vacinando contra a gripe e a Covid-19. Tanto quem tem plano de saúde quanto quem não tem está se vacinando. De uma forma ou de outra, todos usamos o SUS. A Juliana conta que com a pandemia ela teve que cortar o plano de saúde. Com a pandemia não deu mais para pagar. Ficou apertado? Ficou apertado e até agora eu não consegui retornar, né, para o plano. E o que você mais utilizava do seu plano? Eu acho que ginecologia e o clínico. Acho que isso. Sente falta? Olha, eu tenho ido à clínica da família e me surpreendi um pouco. Tem funcionado. Estou sendo bem atendida. Mesmo quem se aperta para pagar o plano diz que nem sempre consegue uma consulta. Às vezes é mais difícil conseguir um horário, né? Mas médicos são poucos também que já atendem, então... Paguei um plano de saúde por 41 anos e aí compulsoriamente o plano de saúde acabou. Não acabou, mas excluiu os aposentados e as pessoas que trabalhavam na empresa pública que eu trabalhava. E aí fui obrigada a migrar para um plano que não me atende em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Seu Paulo diz que quase não usa o plano, tem dificuldades para conseguir marcar uma consulta com um especialista e mesmo quando ele precisa de um atendimento de urgência, não sai satisfeito. Absurdo também, porque a gente não tem recebido aumentos condizentes com o preço do plano de saúde. Então a nossa vida financeira está toda negativa. Para Ana Beatriz, a sensação de segurança em um caso de emergência é o que faz muita gente se sacrificar para seguir pagando as mensalidades. Normalmente é emergência, que é o que me salva às vezes, mas fora isso, raramente eu marco alguma consulta. Na verdade, eu tenho plano por conta de hospital, de uma necessidade de um CTI, uma necessidade de uma internação hospitalar, aí foge do nosso controle, sabe? Nosso controle financeiro. Nos planos de saúde coletivos, aqueles que são empresariais ou por adesão, os aumentos são estabelecidos pelas operadoras. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, é quem autoriza o reajuste nos planos de saúde individuais. E quem briga todo mês para que as despesas apertadas possam caber no orçamento já está preocupado. Pesa bastante, inclusive eu estou tendo que me adaptar justamente por conta disso. Não esperava esse aumento agora e vai apertar um pouquinho. Eles vão desistir de pagar e vão depender do sistema público, que também está bem ruim. Você que está em casa é usuário de plano de saúde, é consumidor de plano de saúde, então não deixa de participar. Você sabe como é que é feito o reajuste da sua mensalidade? Que cálculo é colocado aí na balança para aumentar o valor da sua mensalidade? Então manda suas perguntas aqui para a gente, para você ser o nosso quarto convidado, a nossa quarta convidada. Eu vou voltar para a nossa conversa, já trazendo a participação da Rita Bibi, que é uma audiência frequente nossa aqui no Canal Saúde. Eu acho que ela traz uma questão muito importante e típica de quem tem consciência da importância de se fortalecer o SUS. Ela diz o seguinte: empresas querem abocanhar grande parte da área de saúde e transformá-la em mercadoria. Quanto mais atacam o SUS, melhor para o mercado, que não está nem um pouco preocupado com a saúde da população. A reivindicação da classe trabalhadora por plano de saúde não é equivocada? Lutar para o fortalecimento do SUS e desmistificar o preconceito de que é uma política pública pobre para pobre e gratuita não seria o caminho a percorrer? Angélica, eu levo isso para você porque eu acho que também embutido aqui nessa dúvida da Rita, tem uma questão de muitas vezes a gente ter essa consciência para assim, caramba, eu estou pagando um plano de saúde, isso é um erro, eu devia estar lutando pelo SUS. A gente vive essa culpa, né? Eu queria seu comentário. Não, perfeitamente, Yasmin. Na verdade, o que a gente tem? Quando a gente tem essas inserções de vocês são muito ricas, a gente acaba tendo que falar de muitos assuntos, né? O que a gente tem hoje é que quem paga o plano de saúde, 80% das pessoas que pagam o plano de saúde ganham menos de 6 salários mínimos. E o plano de saúde é um ônus absurdo sobre elas, tanto que 10 a 15% delas gastam mais de 40% da renda com pagamento em saúde, né? Inclusive o plano. Então, é um fator de vulnerabilidade financeira para as famílias. As famílias deixam de gastar em outras coisas para gastar em plano.
E esse é um segmento que são 80% dos pagantes de plano, né? Só 20% ganham acima de 6 salários mínimos. E essas pessoas, vamos dizer, contratam serviços de qualidades distintas, né? É um mercado extremamente segmentado. Então, ele fala, não consigo marcar, etc. Se você compra no top R$10 mil por mês de mensalidade, eu não sei se eu estou errando muito, mas acho que não, que dá direito a tudo, né? Você compra tudo imediato, alta tecnologia. Se você compra um plano desse que uma pessoa de menos de 6 consegue comprar, você está comprando coisas muito duvidosas, né? Então, concordo plenamente com a sua ouvinte aí. Eu acho que a gente está dedicando um montante de recursos enorme para o plano para oferecer uma saúde muito desigual, com um preço muito caro, né? E que a gente teria que pensar outras estruturas para o financiamento do regime brasileiro. Não vou discutir a questão que as empresas, etc. Eu acho que a própria estrutura dos planos de saúde está gerando uma crise setorial. Quando você vê a United Health saindo do mercado, você começa a perguntar o que está acontecendo. O que está acontecendo é que está uma crise em relação ao financiamento dos próprios planos. Está uma briga para preservar esse nicho que ganha 20% dos pagantes acima de 10 salários mínimos, tanto que estão movimentos de fusão e aquisição dos planos top, com rede DOR, com as redes de luz, etc., que é incrível, eles estão querendo preservar esse mercado que pode pagar, e o resto, a gente não sabe o que vai acontecer. Só se me permite só um pouquinho, eu sei que eu estou ultrapassando, mas a gente está tendo uma crise, as pessoas perderam renda, de 2020 para cá, a renda média do brasileiro caiu aí 12%, a inflação subiu aí, nesse período aí, mais outros 12%, e a gente não tem espaço para aumentar custo de plano, não. A população em geral não tem espaço para pagar mais do que está pagando. Ela conseguiu sobreviver por causa do aumento negativo que teve repercussões em todos os tipos de plano, apesar de ser só do individual, e conseguiu manter e aumentar, inclusive, nos beneficiários. Mas isso é uma realidade que está acabando. E essa análise de mercado provavelmente fez a United tirar o time de campo, né? De que a gente está com um financiamento muito complicado até para o próprio plano. É tão complexo esse tema, né? A gente precisaria de muito mais tempo, mas vamos tentar pontuar algumas questões, Rodrigo, até para poder esclarecer, né? Assim, a gente tem uma outra participação da audiência, que é do Silvio Vale, aqui do Rio de Janeiro. Ele é um pesquisador aqui da Fiocruz, e ele pergunta sobre os planos de autogestão, pede para que vocês comentem, né? Traçando a situação dos planos de autogestão. Ele fala em especial do Fio Saúde, mas acho que é um exemplo, né? Porque é o plano que os funcionários da Fiocruz podem ter acesso. Mas eu gostaria de te pedir para fazer esse comentário sobre esses planos de autogestão, se são um caminho, se é um desafio, como é que você observa? Ótimo, a pergunta é excelente para falar um pouco da fragmentação que é o mercado de planos de saúde, né? Diferente do modelo do SUS, né, reconhecido na experiência internacional como sistemas públicos que possibilitam mais acesso, eficiência, equidade. O mercado de plano de saúde ele é muito segmentado e quando a gente fala em segmentado, no sentido de que a realidade nacional que mostra que as 6 maiores operadoras têm 30% dos beneficiários, que é um número pesado em termos de força de mercado. Quando a gente olha na realidade local, isso é ainda mais acentuado, porque depende de ter operadoras ofertando naquela região, naquela cidade, o tipo de serviço que o consumidor busca, o perfil, muitas vezes até o padrão de hospital. Então, a diversidade entre tipos de operadoras, como perguntado, é um aspecto importante. E o que é muito colocado na discussão, por exemplo, dos planos coletivos, né? Lembrando que dentro deles tem tanto os empresariais quanto os por adesão, como os planos coletivos têm uma regulação mais flexível, ou seja, pode rescindir unilateralmente o contrato, a ANS, diferente do individual, não limita essa rescisão unilateral de contrato pela operadora. A operadora, dependendo da sua situação de carteira, pode cancelar um contrato, e os reajustes não tem limite da ANS, também diferente do plano individual. Então, nos planos coletivos, muito se coloca em questão, por exemplo, dos coletivos por adesão, que cresceram muito nos últimos anos, ou se nas empresariais pequenos,
qual a condição que esse conjunto de beneficiários tem que negociar com a operadora, justamente os preços e os reajustes. Ou seja, são pequenos contratos que não têm, de fato, condição de negociar com as operadoras, e isso é um desafio muito grande. E como a pergunta foi específica para as autogestões, elas são uma possibilidade de uma alternativa para um conjunto de pessoas, né, que em grupo consiga ter um mutualismo, tente negociar no interesse, no melhor interesse desse conjunto. Lembrando que todo mercado de seguros ele tem como base o mutualismo, quer dizer, busca-se um conjunto grande de pessoas para que se dilua o risco e para que os cálculos de preço atuariais sejam os mais corretos possíveis, e quando isso se fragmenta, como vem ocorrendo no mercado coletivo brasileiro, isso fragiliza o próprio mutualismo e, nesse sentido, que a regulação deveria avançar mais no mercado coletivo. Ana, pegando um gancho aí em várias colocações do Rodrigo, eu acho importante esclarecer isso para quem está assistindo a gente, né? Me corrija se eu estiver enganada, a lógica jurídica aí de você não ter uma equiparação a princípio de um contrato individual para um coletivo é que são 2 CNPJs, 2 pessoas jurídicas tratando, então se entende que tem ali um peso equânime. Mas hoje a gente tem uma distorção disso, né? Porque o profissional liberal, ou mesmo o profissional que é MEI, ou que trabalha emitindo nota fiscal, ou seja, com o CNPJ, ele é de verdade um consumidor individual, que vai ter no máximo 1 ou 2 dependentes, e acaba recebendo o peso de uma das questões que o Rodrigo trouxe, que é, por exemplo, o encerramento unilateral, aumentos sem nenhuma regulação da ANS. Comenta isso, por favor, diz para mim até onde que vai essa liberdade das operadoras. Me parece uma relação desigual, né? Claro, Emília, não, sem dúvida. Existe esse duplo padrão regulatório que foi instituído pela ANS. Ela diz que, assim, eu não vou... A posição geral da agência no sentido de que, como existe em tese poder de barganha entre contratantes, nos contratos coletivos, que são aqueles celebrados com a intermediação de um empregador, de um sindicato, de uma associação, uma entidade de classe, você não precisaria atuar de maneira tão próxima, limitar reajuste, estabelecer critério para rescisão unilateral, que é para cancelamento do contrato, né? Só que, assim, como você já adiantou, Emília, isso não é uma verdade sempre, né? Em todas as situações. A gente vê que esse é um mercado heterogêneo, que essas pessoas jurídicas contratantes, essas intermediárias, elas também têm conhecimentos heterogêneos e algumas delas são muito vulneráveis. Assim, na verdade, a gente identifica que na maioria das vezes elas são vulneráveis, porque mesmo que você conte com um empregador, por exemplo, com muitos funcionários, que tem algum poder de barganha em termos de número de pessoas, o acesso às planilhas de custo, né, quando a operadora fala assim, não, o aumento esse ano vai ser de 15% porque houve uma utilização maior, houve um aumento na taxa de uso do plano, que é a sinistralidade, como que o empregador contesta, gente? Se quem produz as planilhas é a operadora, então ela produz o dado, ela tem grande margem para dizer o quanto que foi o aumento ou quanto não foi. Então não é uma questão aqui em que as partes estão realmente em condição de igualdade e não tem a ver com poder econômico só. Tem a ver com acesso à informação mesmo sobre aquela carteira. Esse padrão diferente entre o individual e o coletivo, ele é mais gritante ainda, ele é mais agressivo ainda para empresas pequenas, para o MEI, né, para esse plano PJ, e também para os planos de adesão, que são os sindicatos e associações que intermediam. Por quê? Porque esses não têm qualquer conhecimento técnico, não existe barganha efetiva, e existe a concorrência de um outro intermediário do outro intermediário, que são as administradoras de benefício, como, por exemplo, Qualicorp, Admix, enfim, que é mais um na cadeia se remunerando, não se sabe como, né, o que encarece ainda mais todo o processo. Para os planos MEI, assim, a situação é de um plano individual. Geralmente a pessoa quer contratar um plano individual, há demanda para plano individual, mas ela não encontra no mercado, ou quando encontra o valor de entrada do plano é muito alto, então ela acaba contratando, ela tem um CNPJ, tem um MEI, e acaba contratando. Isso deixa ela numa situação de extrema vulnerabilidade, porque assim, não existe nem poder econômico, nem informação, nem acesso, não existe qualquer possibilidade de negociação sobre cláusula contratual nesse caso. Tanto que em algumas situações o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem reconhecido a equiparação entre esses planos coletivos MEI, né, que é do empresário individual,
e os planos individuais. Acho que não seria a solução mais adequada. O ideal seria uma regulação que contemplasse esses diferentes níveis de vulnerabilidade dos contratantes, um pouco na linha do que o Rodrigo pontuou, né, de que precisa existir uma regulação que se adeque e diminua essas assimetrias de poder. Rodrigo, a gente está encerrando esse primeiro bloco, mas eu não queria terminar sem a gente pensar um pouco mais a miúde como é que funciona essa regulação. A mim parece um tanto quanto incoerente não haver uma regulação para os planos coletivos, não importa, porque são vários indivíduos dentro daquele plano, mesmo que empresariais, né? Como é que funciona essa regulação da ANS? Como é que ela calcula essa possibilidade de correção, que me parece também que está cada vez mais rara? A maioria dos consumidores não são mais individuais, então a ANS cada vez menos regula os planos de saúde, né? Sim, perfeito. Primeiro tem um preâmbulo importante, sempre me pergunto, né? Um quarto da população brasileira, mas que nos planos de saúde, né, cerca de um quarto da população brasileira, alocando aí, no dado de 2021, 240 bilhões de reais em mensalidade de assistência médica. Isso é praticamente 3% do PIB, é muito expressivo. Para onde vai esse recurso todo, né? Que é importante ter esse olhar do macrosistema. Assim, tem buscado estudar isso, e um estudo do IPEA, que analisou de 2014 a 2018, mostra como cresceu, mesmo com a queda de beneficiários, como cresceu o lucro das operadoras e, particularmente, o lucro per capita, né? Por beneficiário, quer dizer, a margem que as operadoras conseguem aplicar em função de cada beneficiário. E as receitas das operadoras são em função, só para não esquecer, um outro estudo do IPEA que comparou com outras empresas de outros setores e mostrou que as empresas de plano de saúde, por mais de década, tiveram lucratividade maior do que outros setores. Então, quer dizer, esse regime de flexibilizar a regulação do mercado coletivo permitiu que esse mercado crescesse de formas muito diferenciadas, como foi exemplificado, em que os consumidores têm fragilidades e particularmente, a questão da arrecadação das operadoras não é só em função do reajuste, é em relação ao preço de venda que elas conseguem colocar, se elas conseguem colocar preços de venda maiores, em relação aos reajustes e outras formas de receita, como as receitas financeiras. Recentemente foi noticiado que a questão do lucro das operadoras, que o lucro, em geral, ano passado, no ano de 2020, né, com o impacto do Covid, foi recorde, mais de 17 bi. Se a gente considerar o quanto de despesas existenciais que eles economizaram naquele ano, dá uns 15 bi de diferença. Isso é justamente quando a gente olha o lucro de 2021, que foi um lucro líquido positivo, mas menor do que 2020. Então, por vezes a notícia fala que o lucro diminuiu das operadoras, mas é porque o ano anterior, 2020, foi um lucro absolutamente extraordinário na situação da pandemia. Então, é um aspecto que tem muito a ver com buscar um olhar mais integrado da regulação e, portanto, fortalecer a regulação desse mercado coletivo para que, justamente, não fique tão fragilizada, né, a condição de negociação. Esse investimento de retorno, né? Eu preciso encerrar esse bloco, Rodrigo, e na volta eu queria realmente trazer para quem está assistindo a gente alguma explicação sobre como é que funciona essa correção, porque eu acho que essa é uma dúvida que o consumidor tem nesse momento, até para entender aí 15%, 20% de aumento, de onde é que vem esse número, né? Então, no próximo bloco, você também vai conhecer a dona Eni, 98 anos, e a relação dela com o plano de saúde. A gente volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre planos de saúde e reajustes da mensalidade. Comigo para essa conversa, Ana Carolina Navarrete, advogada, especialista em saúde, conselheira nacional de saúde. Rodrigo Mendes Leal, economista, doutor em políticas públicas e professor de economia da saúde na Universidade Federal de Goiás. E Maria Angélica Borges, médica, doutora em saúde pública e professora do Programa de Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. E você que ainda não participou do programa hoje, manda as suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Dona Eni, 98 anos, e Carolina, neta dela.
2 gerações e 2 planos de saúde, para cada fase da vida, necessidades e preocupações diferentes. A dona Eni se arrumou toda para receber a gente. É uma data especial. Ela está fazendo 98 anos. Foi um movimento grande. O telefone não parou. Sábado meu filho vai chegar, a minha nora, eu só tenho um filho. Aí vamos festejar, fazer um almoço. Ele vai trazer a feijoada. São 3 netas, 2 netos, um filho, um bisneto e muitas histórias para contar. De olho em tudo, a Lili, companheira fiel da dona Eni. Eu acho que é boa cabeça. Viver é uma arte, né? Viver até aqui não é brinquedo, não. Vocês não fazem ideia da luta que eu já tive, mas estou bem. A neta dela, a Carolina, conta que até o início da pandemia, a avó quase nunca precisou usar o plano de saúde, que ela já é cliente há mais de 40 anos. Um plano para servidores públicos federais. Ela nunca foi de adoecer. Então, tirando o médico, consulta comum, ela quase nunca usou o plano dela, na verdade. Há 2 anos atrás, que ela teve uma queda e bateu a cabeça, a gente precisou ir para a emergência e foi tudo certo também, não tive problema nenhum. Muitos exames depois para controlar a arritmia, tem que botar aquele holter, vir para casa e nunca tive problema. A hora que eu notei que alguma coisa estava mudando foi há cerca de 2 meses atrás. Mas em fevereiro, a dona Eni testou positivo para a Covid-19. Os sintomas foram leves, mas as dificuldades para realizar alguns exames pelo plano foram muitas. Ela sempre faz exame de sangue, coleta de urina, tudo em casa. E eles falaram para mim, esse plano exige tantos dias para autorização. Eu falei, não é possível porque é de Covid. Aí eu liguei para o plano, aí o plano diz que a culpa é do laboratório, porque na verdade para Covid eles autorizam em modo de urgência. E aí nessa eu fiquei, plano é laboratório, porque o plano não podia me dar a senha de autorização, porque tinha que vir o pedido pelo laboratório e o laboratório dizia que o plano não estava dando a senha de autorização. Os exames solicitados pelo médico eram para verificar possíveis sequelas deixadas pela Covid-19 e só foram feitos depois de muita insistência. O laboratório falou, o plano agora pede até 12 dias para autorizar esse tipo de exame. Depois eu vi que o plano já tinha autorizado, mas eles agora estão exigindo muito mais tempo de autorização. Antigamente eu nem sabia que tinha tempo de autorização, porque era tudo imediato. A Carolina conta que no plano em que ela e a irmã são atendidas, ela também notou a diferença no atendimento, na agilidade para conseguir exames, consultas e até com a rede de médicos credenciados. É um plano para microempreendedores individuais, um plano de saúde empresarial. E eu fiz mais preocupada com essa questão de emergência, tem algum problema. Apesar de eu ter um histórico médico que a gente precisa ter sempre um plano de saúde. Minha mãe não tinha plano de saúde assim que ela adoeceu e a gente gastou muito dinheiro em exame, porque para esperar, apesar dela ter sido tratada pelo SUS, os exames a gente fazia no particular. Então a gente resolveu fazer. Com as notícias no aumento das mensalidades, a preocupação com o orçamento já bate. Eu sinto que para mim qualquer pequeno aumento faz muita diferença. Eu acho que é difícil, Quanto assim, uma família, eu aqui pelo menos eu pago só o meu, minha irmã paga o dela, minha avó tem o dela garantido com a aposentadoria dela, mas uma família de 3, 4 pessoas, eu acho que a situação vai ficando mais complicada, E a gente encerra essa reportagem com um conselho da dona Eni para quem, assim como ela, quer chegar bem aos 98 anos. Saber viver, saber conviver com as pessoas, não ser muito enjoada, não ser muito exigente, deixar o barco rolar um bocadinho, que vai dar tudo certo. Saber viver num país com uma inflação galopante e a renda caindo. Aí, Maria Angélica, eu te trago essa reflexão sobre alguns usuários que usam muito pouco os planos de saúde e têm aumentos exorbitantes, em contrapartida, a gente que paga e verifica ali que precisa utilizar o plano para fazer valer a pena. Como é que essa balança se equilibra? É difícil, o equilíbrio é a coisa mais difícil nesse contexto, Porque no momento em que a pessoa
começa a ter menos renda, fazer mais sacrifício para pagar, que é o contexto que nós estamos vendo agora. Isso especialmente sobre os idosos, estou pegando aí o caso que você está falando. Para os idosos, o ônus é maior. A gente tem, eu comentei no bloco anterior, que 8,7% das pessoas, elas, quase 10%, não tem, gastam mais de 40% da renda para pagar plano no geral. Mas para os idosos é pior. 12% dos idosos gastam mais de 40% da sua renda em saúde por causa do peso dos planos, né? Então, o que acontece? A pessoa que paga e cada vez vai fazer mais sacrifício nesse contexto de redução da renda, aumento da inflação, muito frequentemente pessoas chegarão lá e vai ser cada vez mais comum isso da humanidade. O Rodrigo, que é economista, vai poder me confirmar, né? As pessoas falam assim, estou gastando muito, então eu vou pegar tudo que eu tenho direito. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar a sinistralidade, que é o quesito que dita aí o critério de aumento, que é quanto é consumido de serviço, e ela vai lá em cima, porque as pessoas vão pedir cada vez mais coisa, elas vão sentir que têm direito. Então, a gente está criando uma bola de neve, né? Na hora que os planos aumentam, as pessoas fazem mais sacrifício, e uma quantidade maior de pessoas vai incorporar essa visão de que, quero tudo que eu tenho direito, porque eu estou fazendo sacrifício, não é verdade, né? A gente vai ter os planos cada vez aumentando mais. Então, é uma situação que é difícil da gente ver qual vai ser o desfecho futuro disso. Essa é a questão. E o caso aí que vocês mostraram ilustra muito bem isso. Ana, pensando também nessa pressão aí que muitas vezes se faz com o custeio da saúde, como é que acontece esse cálculo para poder inserir na mensalidade um reajuste anual? Em que medida, como a gente estava falando antes, essa quase desregulação, quando a maioria dos consumidores passa a ter um plano coletivo de saúde, ela tira um pouco da possibilidade de tanto a ANS quanto o próprio Conselho Nacional de Saúde atuar efetivamente para impedir essa exorbitância de aumento? Assim, para quem está em casa assistindo a gente, como é que funciona essa disputa aí para poder resultar num valor final de reajuste? Bom, vamos lá. A Angélica, ela deu um contexto muito bom, assim, de qual que é o drama para o consumidor, né? Os sacrifícios que a gente está tendo que fazer para custear a mensalidade, né? E aí, para olhar para isso, assim, tá bom, essa mensalidade vem da onde, né? Tradicionalmente, quando você olha os contratos padrão de planos de saúde, né, inclusive os coletivos, a mensalidade, ela tem um fator de recomposição que envolve a recuperação da perda financeira daquela moeda, que geralmente é inflacional, e tem um conceito que é o conceito de variação de despesa médica hospitalar, VCMH, por exemplo, ou variação de custo médico hospitalar, que é o quanto mudou de um ano para o outro a frequência e o valor dos serviços que foram acionados, né? Como esse tipo de coisa é muito aberta e dá uma liberdade muito grande para um só ator, que é a operadora, dizer o valor daquilo, porque é ela que vai dizer, a VCMH é de tantos %, né? Isso deixa na mão dela um poder muito grande de dizer qual que é o preço daquela mensalidade, mesmo que aquele não seja realmente o preço, porque ela é a dona das planilhas. E é por isso que a regulação da ANS procurou limitar isso, né? Olhar para isso, estabelecer um limite. E ela fez isso durante muito tempo, utilizando a média. Então, para estabelecer o teto desse aumento para os planos individuais, por muitos anos ela usou a média dos reajustes praticados nos planos coletivos, o que era uma metodologia problemática, diversas organizações de defesa do consumidor questionavam. Em 2019, passou a valer uma nova metodologia. E aí, desculpa fazer essa introdução, mas só para dar um pouco de contexto de onde que está vindo, né? Em 2019, essa nova metodologia, ela não usa mais essa média dos reajustes dos planos coletivos para estabelecer o teto dos individuais. Ela passou a utilizar 2 grandes grupos de critério, né? Um deles, que é 80% da fórmula, é a variação de despesa médica hospitalar de um ano para o outro. Realmente, é isso mesmo. É o quanto que variou em frequência, o quanto as pessoas mais acionaram e o quanto que o valor desses acionamentos, desses serviços, aumentou de um ano para o outro. Tem alguns descontos sobre essa variação de despesa médica hospitalar, essa variação de frequência de uso, que é fator faixa etária, fator produtividade, que é um pouco para calibrar um pouco, porque às vezes a variação é muito alta e é muito alta porque tem problema de gestão na operadora. Então, tem alguns descontos que a ANS introduziu na fórmula para tentar calibrar isso. Mas o grosso mesmo é variação de despesa médica hospitalar. E os outros 20% da fórmula
é IPCA, é inflação no período, né? Então, para o consumidor ter uma ideia, assim, o que está sendo carregado na mensalidade dele. Em tese, se tudo estiver correto e ninguém estiver fazendo nada errado. Na maioria das vezes, o aumento da frequência no uso do plano e o aumento do valor do serviço e também a inflação. Boa explicação, Ana. Obrigada. Rodrigo, vamos falar um pouquinho de teto de gastos. São 20 anos aí de congelamento dos investimentos na saúde, na área da saúde pública. E isso beneficia as seguradoras, os planos de saúde de alguma maneira, não? Porque, na verdade, primeiro você pega um parâmetro de qualidade da atenção à saúde pública cada vez menor, na medida em que você não tem recurso para investir nessa saúde pública. Estou errada? Esse raciocínio é correto? É importante, como você bem provoca, a questão de olhar o sistema como um todo, né? O SUS fundamental ali no acesso, ele tem problemas de financiamento de longa data, assim, a recomendação é que os sistemas públicos universais de saúde tenham pelo menos 6% do PIB, o SUS não consegue atingir ali 4% do PIB, tem um gap de financiamento e que se agravou com a questão do teto dos gastos do governo federal, que nos últimos anos estabeleceu esse limite dos gastos de forma desproporcional, assim, porque o que se espera em situações normais é que a economia cresça e que o gasto público possa ser discutido para e passo com o crescimento da economia, e não fique congelado a priori. Então, isso limitou muito o gasto público em geral e particular da saúde pública e torna o contexto ainda mais desafiador da saúde no Brasil. Mas aí veio a pandemia e particularmente, ela acentuou o desafio e a importância da saúde pública, não só na vacinação, mas na testagem e no atendimento, porque as pessoas vivenciaram dificuldades, mesmo aquelas de plano de saúde, né, vivenciaram muitas dificuldades de acesso a esses serviços nos planos de saúde. Então, a pandemia acentuou isso, e acentuou naquele momento que as operadoras tiveram menos serviços, no momento em que tiveram um lucro extraordinário muito acima dos anos anteriores, uma despesa assistencial, né, daqueles 240 bi da receita, tipicamente um pouco mais de 80% vai para a despesa assistencial, eles tiveram 4 pontos percentuais abaixo dessa destinação para a despesa assistencial. E para onde foi esse recurso, né? Por exemplo, em alguns setores, como o setor bancário, o regulador limitou a distribuição de lucros ou reviu as situações de provisão para segurança, reservas das operadoras, e não se viu isso no mercado de plano de saúde. E a gente se coloca agora nessa situação de que em 2020 foi gerado muito lucro. Para onde foi esse lucro? E como vale das despesas assistenciais, aí remetendo à excelente explicação da Ana, a regra considera a variação de despesas assistenciais. Então, elas tiveram uma queda muito grande em 2020 e tiveram uma alta em 2021. E olhar friamente a fórmula é desconsiderar a complexidade desse impacto. Assim, as boas práticas de regulação no mundo sugerem a avaliação de impacto das medidas regulatórias. Então, quero crer que a ANS vai ter o cuidado de usar o próprio modelo, que foi um avanço, usar o componente dele de incentivo à eficiência para calibrar aspectos e pensar nos impactos a longo prazo. Tem bancos centrais, por exemplo, fazendo um paralelo mais uma vez do setor bancário, que regulam olhando para mais de um ano o impacto. Poderia-se pensar esses dois aspectos, a calibragem do número e como fazer com isso não ter impacto num ano desastroso. Angélica, você escreveu um artigo com algumas parcerias aí sobre faixas etárias, né? E não me vem à cabeça nenhum setor em que o idadismo, o etarismo, seja tão explícito quanto com o setor dos planos de saúde, né? Talvez em nenhum setor realmente tenha essa prática tão institucionalizada, né? Então, pagar o plano de saúde vira um ônus real que pesa mais para quem tem mais idade. A gente voltando ali para a dona Eni, que a gente, na verdade, na matéria nem aparece isso como uma questão para ela. Isso também vai ser diferente de acordo com quem é essa pessoa, se ela recebe através de uma aposentadoria, se ela tem um padrão de recursos financeiros mais altos, não é isso? Yasmin, na verdade, tem uma regra que já está dada, né, para os planos, vocês são mais ligados na regulação que me desmintam se for preciso, mas que
a última faixa, que é acima de 60 anos, ela pode ser 6 vezes mais cara do que a faixa inicial da pessoa jovem, né? Então, evidentemente, isso onera o idoso. Evidentemente, os idosos fazem um esforço maior para pagar plano, né, com proporção da renda, e aí tem aquele dado que eu te falei, né, 12% aí tem gastos, assim, inclusive usam poupança, a gente no nosso trabalho observou isso, que tinha gente que pagava mensalidade acima da renda delas, ou seja, da renda, então que provavelmente estavam consumindo patrimônio para pagar o plano de saúde, né? E um outro comentário que a gente fez foi o seguinte: na verdade, como essa faixa etária tende a consumir mais serviços de saúde, porque ela está idosa, etc., tem mais doenças, etc., os planos, na verdade, não fazem nenhum esforço para rever isso, porque, assim, você perder beneficiários que usam muito acaba sendo uma medida interessante para o plano. Se o plano, se ele não puder pagar e tiver que se desligar, ótimo, porque esse usuário que a gente falou, que usa muito serviço comparativamente ao que paga, vai embora, ótimo. Saneou, vamos chamar de saneou a carteira, que é o termo geral. Então, assim, a situação do idoso é super complicada. Da mesma forma que a questão da discussão da renda, né, o impacto da renda sobre a questão do acesso ao plano é importante, a discussão da idade é muito importante. Tá? E a gente vê isso claro porque o plano já estrutura assim. Eu não sei se essa questão do idoso, se a gente tivesse tanta sistematização, não seria visível em outros campos também do consumo, né? Mas na saúde ela é muito clara. Ana, eu não queria desprezar uma fala que a gente teve no final da primeira matéria, lá no primeiro bloco, do Paulo, que está na rua falando com o repórter, e que ele diz assim, o acesso no SUS está muito ruim. E a gente sabe que em alguns municípios, em algumas localidades, o acesso é mais complicado e que a gente, sim, tem uma dificuldade no acesso do SUS, que a gente vê políticas buscando resolver isso, mas é de fato um desafio. E também existem falas ali na primeira matéria e também da neta da dona Eni, dizendo que o medo de precisar de um hospital é que mantém ela no plano. Não uso muito plano, mas eu tenho medo de precisar e, de repente, isso num momento de drama na vida pessoal, eu realmente ficar sem recursos. Aí eu te pergunto, de que maneira essa dificuldade no acesso ao SUS fortalece o sistema privado? E aí te convido também a comentar sobre o teto de gastos e o impacto em cima disso, né? Tanto para a pessoa idosa quanto para qualquer faixa etária. Na verdade, eu tenho um trabalho também que a gente fez em 2004, um trabalho de mestrado, em que a gente falava que existia, no longo prazo, é uma coisa de futurologia que eu fiz na época, em que haveria o SUS seria empurrado a dar conta da atenção básica e, acima da atenção básica, quando se precisasse de serviços de média e alta complexidade, isso ia ser dominado pelos prestadores privados. A gente vê isso acontecendo. Hoje mesmo, o próprio SUS contrata serviços especializados dos prestadores privados. Então, a fala da neta da dona, esqueci o nome dela, é muito pertinente, sim, porque assim, onde a gente terá problemas será quando a gente sair da atenção básica. E no momento atual, com o teto do gasto e o contexto de pandemia, a situação é mais grave ainda, né? Por quê? Durante a pandemia, os planos de saúde pouco tiveram que se mexer, pouco participaram da gestão da pandemia, do atendimento à pandemia. Eu também não consegui fazer exame para a Covid via plano, né? Então, assim, eles tiveram, assim, a posição de manter toda a estrutura deles intacta, né? E especializada na estrutura de acesso à média e alta complexidade intacta. O SUS se esfacelou aí, tentando desmontar, na verdade, desmontou recursos, desviou recursos para fazer atendimento no Covid, né? Você vê esses monte, aquelas campanhas lindas de vacinação não aconteceram impunemente. Elas puxaram gente de outros lugares e o SUS ficou todo estruturado. Então, a gente teve o SUS com menos recursos, o SUS super impactado pela pandemia, de forma que os planos não foram, e uma situação potencial da gente ter um aumento da demanda pelo SUS com essa espremida da renda e o aumento dos planos. Então, a gente está num cenário aí que não é simples, não, e é um cenário preocupante, né? Que o SUS... E aí é injusto dizer que o SUS não tem acesso, né? As pessoas precisam saber a diferença de recursos na mão do SUS para os planos. Os planos têm recursos abundantes, populações pequenas, possibilidade de estar investindo em segmentos mais rentáveis, porque a média e alta complexidade é mais rentável, ela tem uma função mais alta, ela gera mais retorno financeiro. Porque essa é a lógica do mercado. O mercado concentra nos segmentos que dão lucro e o poder público acaba concentrando onde não dá lucro, né?
e de formas absolutamente desiguais. O montante de recursos que o mercado tem é desproporcional aos recursos que tem o SUS e com o teto do gasto, evidentemente, como você bem colocou, essa coisa fica mais complicada. Então, é composição, teto do gasto, desestruturação pós-Covid e aumento do potencial da demanda com esses aumentos de mensalidade econômica. Ana. Isso vai piorar o acesso e a percepção de que o SUS é bom. Isso é injusto. Eu só vou fechar com essa frase. Sim. Essa percepção é extremamente injusta. Ana. A Angélica já me contemplou muito, assim, eu agradeço muito, Angélica. Acho que para acrescentar algo mais que seria desnecessário, porque a sua fala foi muito completa, eu diria que inclusive, eu acho que a gente precisa atentar o quanto esse desfinanciamento, depois esse desmantelamento, né, que o SUS passou, gerou essa percepção de risco de ficar sem assistência e como isso aumentou a percepção de que a saída seria plano de saúde, né? E é isso, a gente teve aumento no número de usuários durante a pandemia porque as pessoas estavam com receio de ficarem sem esse atendimento, né? E isso colocou também o mercado de plano de saúde numa situação muito confortável, mais confortável ainda. O fato assim, olha, não só eu atendo, só 1/4 da população, com a maior parte dos recursos, como ainda existe uma pressão para eu receber mais gente ainda. Então, isso coloca esse mercado numa posição de extremo privilégio. O Rodrigo pontuou isso muito também, né? Então, assim, a gente não só está vivendo um cenário de tremendo esfacelamento do SUS, né? Como a gente está vivendo ao mesmo tempo, e talvez por causa disso, um cenário de extrema prosperidade econômica para o mercado de plano de saúde. Eles lucraram com a pandemia muito, demais, por muitas vias, seja por meio de você poder drenar recursos das famílias com mensalidades que não têm regulação para aumento, seja por você poder empurrar tratamento caro, complexo para o SUS, e seja porque as pessoas estavam realmente com receio da desassistência, então a recepção só continuou, né? Então, eu acho que também colocar nessa equação assim, para o futuro, para os próximos passos, como a gente olha isso, né? E é isso, tem que revisar algumas questões, e o Conselho Nacional de Saúde já pontuou isso em diversos momentos. Não dá para fazer essa discussão sem rever teto de gastos. Não dá. É o primeiro passo do primeiro passo. Né? Importante que a população se conscientize disso, né? Rodrigo, a gente está caminhando para o final do programa e eu queria uma fala sua aí já também, pensando, da mesma forma que a Carolina trouxe, né? Olhar para frente, né? Que futuro você imagina aí pensando economicamente com olhar para a saúde, mas também desse pós-pandemia que também impõe uma série de reflexões aí para o sistema de saúde, né? Sim, exatamente. A pandemia colocou em xeque muitos parâmetros, assim, se a gente pensar no aspecto macro, a questão do gasto público, da dívida pública. Quando eu respondi sobre o teto de gasto, eu expliquei que é o governo federal, né? Os gastos de saúde são governo federal, estadual e municipal, e estados e municípios têm tido um protagonismo também, mas o governo federal tem uma parcela importantíssima dessa contribuição, e o governo federal é o único que tem o poder de política monetária, quer dizer, a moeda nacional nos dá uma legitimidade de o poder público poder emitir não só a dívida pública, mas também a questão da emissão de moeda. Então, em vários países, a dívida pública, pela situação emergencial, a crise, né, da saúde, da economia, trouxe a centralidade do poder público, dos governos centrais, para as políticas como um todo e, em especial, para a saúde, que é o nosso tema. Muito obrigada, Rodrigo. Maria Angélica, eu tenho mais um minutinho para finalizar o programa. Você quer trazer algumas palavras finais, pensando aí no futuro da nossa saúde pública? Na verdade, eu acho que a gente precisaria pensar muito seriamente em como nós estamos financiando a saúde pública, né? E aí, eu vou complementar, não é só passar pelo teto de gastos, a gente passar também, pensar nesses 33% de financiamento que passa via plano e que tem essa lógica empresarial que ocupa nichos rentáveis e que deixa de fora todo o direcionamento maior da nossa relação com a saúde na Constituição, que é o direito à saúde, né? Então, a gente teria, sinceramente, que rediscutir isso com os planos. Eu acho até que nós estamos num momento propício, né? Pelo que eu falei no início do programa, os próprios planos estão em crise. A gente fala
tem lucro, etc., mas a gente vê que tem grandes players, tipo a Amil, repensando a colocação, a situação dela no Brasil por essa carteira. A gente tem uma carteira aí que é 80% de pessoas de menos de 6 salários mínimos pagando plano. Isso é viável? Então, tem uma grande discussão para ser feita na saúde suplementar. Eu acho que tão importante quanto a discussão do teto de gastos, tem que ser feita uma discussão sobre o mercado num nível muito macro, né? Mercado de saúde suplementar. Que isso, para onde vamos? Eu sei que é complicado, nem a Constituição de 88 conseguiu fazer esse debate, porque existia uma proposta de suprimir a saúde privada, que não prosperou, né? Mas a gente vai ter que encarar isso, se a gente quer ter um país minimamente civilizado em termos de saúde. E um benefício aí que a gente teve com a pandemia, enfim, se é que é possível dizer dessa forma, mas valorizamos mais o SUS depois dela, né? Se percebeu a importância de se ter um sistema universal, se comparou com países que não tinham um sistema, não têm um sistema universal. Então, pegar esse bojo de valorização do SUS, porque não foram os planos de saúde que vacinaram toda a população, né? Com certeza, mas a gente pode ter um SUS herói, aquele que se sacrifica e, oba, vive o SUS e morre. Exatamente. Né? O SUS não é isso que queremos. Da pandemia, tomara que não morra. Exatamente, né? não é isso que queremos. Infelizmente, eu tenho que encerrar o programa. Carolina, Rodrigo, Angélica, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Esse assunto não se esgota, a gente vai pluralizar essa pauta, entrar a miúde em vários contextos aí ao longo da nossa programação no Canal Saúde, com certeza a gente volta a esse assunto. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou e participou do programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!